Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 16. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a orar e passou toda a noite em oração a Deus. Quando se fez dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado o Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Palavra da salvação. Comentário Lucas 6, de 12 a 16. Santo Ambrósio. Não queiras abrir os ouvidos para a malícia, pensando que o Filho de Deus orava por fraqueza, para alcançar o que ele próprio não podia realizar. O autor do poder, o mestre da obediência, nos leva com seu exemplo a cumprir os preceitos da virtude. Em todas as partes, ora sozinho. As preces dos homens não compreendem as determinações de Deus. E não há ninguém que possa participar do pensamento de Jesus Cristo. Não sobe ao monte todo o que ora, mas somente o que ora elevando-se das coisas da terra às do céu, mas não aquele que anda preocupado com as coisas do mundo, por causa das riquezas e das honras. Todos os que são perfeitos sobem ao monte, razão pela qual lerás no Evangelho que somente os discípulos subiram com o Senhor ao monte. Nisso é dado a conhecer ao cristão e se prescreve a forma como se deve orar, quando prossegue: e passou toda a noite em oração a Deus. Com efeito, o que deves fazer tu para a tua salvação, quando Cristo passa a noite em oração por ti? Se Cristo orou antes de enviar os seus apóstolos, o que deves tu fazer quando pretendes realizar alguma boa obra? Segue, pois, quando se fez dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos, isto é, aqueles que destinava para propagar entre os homens os meios da salvação e para difundir a fé sobre a terra. Adverte também a disposição de Deus. Não escolheu sábios, nem ricos, nem nobres, mas pescadores e publicanos, para enviá-los, a fim de que não parecesse que atraía os homens à graça do Evangelho por meio das riquezas ou da autoridade do poder ou da nobreza, mas prevalecesse por sua simples verdade, não pela superioridade em discussões. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 17 a 19. Descendo com eles, parou numa planície. Estava lá um grande número dos seus discípulos e uma grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia, que tinham vindo para o ouvir e para ser curados das suas doenças. Os que eram vexados pelos espíritos imundos ficavam também sãos. Todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 6, de 17 a 19. São Beda. Não diz do litoral, por causa do mar da Galileia, que estava próximo e que não seria extraordinário, mas fala do mar grande, no qual punham também Tiro e Sidônia, dos quais se diz de Tiro e de Sidônia, cujas cidades, como estavam ocupadas por gentios, com razão se chama pelo nome, para que se veja quanto tinha se estendido a fama e o poder do Salvador, o qual, como tinham vindo pregar para todas as cidades, queria ensinar todas a receber e aceitar a sua doutrina. Por isso segue, que tinham vindo para o ouvir. Raramente se vê as multidões seguindo o Senhor para os lugares altos,
nem se vê que algum doente tenha sido curado no alto de um monte. Em vez disso, uma vez curada a febre das paixões e acesa a luz da ciência, fez subir cada um até o cume da perfeição evangélica. Os gentios, que puderam tocar o Salvador, curaram-se por sua virtude, como já vimos que o leproso se curou quando tocou o Senhor. O toque do Senhor é a obra da salvação, pois tocá-lo é crer nele, e ser tocado é ser curado pela sua graça.